Bem, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Relembro, inicialmente, a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo, usando um celular, que o coloquem na horizontal, porque isso irá facilitar o entendimento daquilo que iremos expor. Bem, o tema, nessa oportunidade, como vocês podem estar vendo na própria tela, é o despertar da consciência no além-túmulo. Como subtítulo, o suporte espiritual. Como de todas as outras vezes, nós gostamos sempre de deixar claro o porquê que nós estamos fazendo, o quando, certo? E o que nós queremos alcançar com a nossa exposição. Em particular, ou em especial, em relação a este tema, é necessário fazer algumas considerações mais amplas. Ele é, na realidade, uma parte de um trabalho muito mais amplo do que simplesmente a questão de um suporte espiritual. Na tela que vocês estão vendo, é listado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas. Todos eles estão interligados com a questão de vida e de desencarne. A maioria deles já está pronta, mas eles têm uma interligação íntima entre cada um deles. A começar com os estágios do doente terminal. Ou seja, em todos eles, de alguma forma, nós vamos tratar com a situação de ou pessoalmente ou um familiar esteja vivendo uma situação em que esteja próximo ao desencarne dele. No caso aí, são os estágios que o doente terminal passa, quais sejam a negação, a raiva, a negociação, a autorização, a aceitação, que são etapas que, usualmente, a pessoa trafega durante esse período. Em todos eles, inclusive neste primeiro, o que nos interessa é o que a doutrina espírita pode nos oferecer de esclarecimento. Essa é a ideia por trás de todos eles. Em particular, nesse primeiro também. Certo? Esses estágios é algo muito conhecido no Brasil e no exterior. Teve origem numa médica psiquiatra americana e que tem trabalhos dentro do Brasil, vários e muito bons. O segundo é que, associado a esses estágios do enfermo terminal, tem os estados emocionais ligados a eles, como desespero, apego, impaciência, orgulho, abandono, dúvida. Então, como é que a doutrina espírita, novamente, nos pode ajudar a lidar com esses estágios, seja meu próprio, ou seja de um parente, de um amigo, que esteja passando por essa situação. O terceiro é já não em si a pessoa, mas a família. Como é que a família pode interagir com o doente terminal? Certo? Qual é o papel, quais são os cuidados paliativos, a questão da doação dos órgãos, certo? O cuidador. Então, são itens importantes que também merecem ser trabalhados e tratados. O quarto é a questão de como é que a criança, se ela passar, ela mesma passar por um processo de uma enfermidade incurável, ou ela enfrentar, certo, o desencarne de um parente, certo, esteja ela na fase infantil. Então, como é que pode ela ser orientada, certo, sob a ótica da doutrina espírita? O quinto é o inverso cronológico, o idoso. O idoso também, muitas vezes, ele pode estar passando por esse processo, ou ele vir a passar por esse processo em função da sua esposa, de um tio, certo? De um parente, e que venha passar, e que também tem aspectos diferentes daqueles, por exemplo, de uma criança. O sexto
é a questão do luto, que aí é abrangente, ou seja, a família, certo? Muitas vezes entra num processo extremamente problemático no pós-desencarne, que são as fases do luto. Luto vezes depressão. E, por último, que é o tema nessa oportunidade, que é o despertar da consciência no além-túmulo. Este tema é o que nós vamos ver neste ano de 2022. E ele tem 3 partes por si só. Tem o primeiro, que é o de hoje, que é o suporte espiritual ofertado a todos aqueles que estejam ou que venham a passar por um processo de desencarne, independente de ser um enfermo terminal ou não. A segunda parte é o quanto a forma de vida influencia no despertar da consciência do além-túmulo. E o terceiro é o tipo de desencarne. Um desencarne num acidente de carro, um desencarne num afogamento, um desencarne, certo? Num ataque cardíaco. São tipos de diferentes desencarnes que acarreta consequências no despertar da consciência no além-túmulo. Então, são todos esses temas, eles estão interligados. Nós, volto, em 2022, vamos ver esse último, começando com esse suporte que a espiritualidade oferece ou pode oferecer, certo? A todos nós, porque todos nós vamos despertar da consciência no além-túmulo em algum momento no futuro. Muito bem. Posto isso, esse é o arcabouço do nosso trabalho, que não é apenas um trabalho de hoje, volto, é muito mais amplo, e decorrer com o tempo, no futuro, nós iremos varrê-lo, cada um deles, trazendo o que a doutrina espírita pode nos oferecer. Em particular, nós já dissemos aqui que nós, para cada tema, iríamos recomendar um livro. Em especial, nesse tema, e em todas as suas subdivisões, 3 livros são importantes, que é o que vocês estão vendo na tela. Esses 3 livros, usualmente, eles não são vistos em conjunto, mas nós diríamos, e vamos demonstrar, que eles estão interligados, por mais que, certo, eles tenham uma diferença de tempo de primeira edição de mais de 70 anos. Mas reafirmo que eles estão interligados. E essa interligação é importante. E é importante em função daquilo que nós vamos ver ainda agora nesse tempo. O primeiro deles é O Obreiros da Vida Eterna, o segundo chama-se Reencontro com a Vida, e o terceiro é No Rumo do Mundo de Regeneração. São 3 livros de 2 médiuns distintos, por 2 mentores distintos, em épocas distintas, feitas no Brasil. O primeiro deles, certo? Que é O Obreiro da Vida Eterna, fez ano passado, em 2021, 75 anos de sua primeira edição, que foi em 1946. O segundo, que é O Reencontro com a Vida, é um livro psicografado pelo Divaldo, não mais pelo Chico, em 2006. Portanto, 50 anos depois do Obreiro da Vida Eterna. E eles estão interligados. E, por último, que esse No Rumo do Mundo de Regeneração é uma psicografia, novamente, do Divaldo, de ontem, 2021, certo? E que também, certo, está interligado aos outros 2. Que interligação são essas? Muito bem. Comecemos com O Obreiro da Vida Eterna. O Obreiro da Vida Eterna, ele é parte daquele conjunto, certo, de obras, 13 obras do nosso amigo André Luiz, que começa com O Nosso Lar e que vai até E a Vida Continua. São 13 obras. Essas 13 obras, elas mostram, é denominada A Vida no Mundo Espiritual, que começa com O Nosso Lar, que todos nós já conhecemos.
Em especial no Obreiros da Vida Eterna. Ele faz algo que há 75 anos atrás, ou hoje, aliás, é conhecido como um estudo de casos. Bonito, né? Estudo de casos. E ele fez um estudo de casos 75 anos atrás. Vejam como é atual o livro. Estudo de casos de quê? A espiritualidade escolheu a dedo, intencionalmente, 5 casos de desencarne. 5 casos. Um espírita, um dirigente espírita, um católico, um espiritualista e um protestante. Para cada um desses casos, ela demonstrou como é que foi o suporte, que é o tema de hoje. O suporte da espiritualidade ofertado para cada um deles. Os problemas, dificuldades, certo? Algo positivos, aspectos negativos. É um estudo de casos. As pessoas, quando leram há 75 anos atrás, obviamente, nem perceberam que a espiritualidade estava realizando, certo? Um estudo, certo? Volto, em que se escolhe 5 casos que venham a representar o universo das pessoas, eu, você, que venhamos a reencarnar e demonstrando o que a espiritualidade faz. Muito bem. Isso em 1946. Em 2006, o nosso amigo Divaldo, pelo Manuel Filomeno de Miranda, um grande mentor, foi presidente da União Espírita Baiana na década de 40, um mentor que é especialista em obsessão e desobsessão. Ele lançou esse livro, Reencontro com a Vida, que ele não faz parte de uma coleção, mas faz parte de ele faz par com um outro livro dele, chamado Temas da Vida e da Morte, anterior a esse, na qual esse, em particular, Reencontro com a Vida, faz o quê? Ele tem 2 partes, o livro. Uma são mensagens, considerações da espiritualidade do Manuel Filomeno de Miranda sobre viver e morrer. E a segunda parte são ainda mensagens sobre viver e morrer, mas com um grande acréscimo. Ele traz depoimentos de pessoas que passaram pelo desencarne e vem dar o seu exemplo de como foi o despertar no além-túmulo. O título do nosso trabalho, esse Despertar no Além-túmulo, é exatamente um título de um dos capítulos desse livro, Reencontro com a Vida. Então, esse Reencontro com a Vida é uma exemplificação, de alguma forma, daquilo que o nosso amigo André Luiz colocou no Obreiro da Vida Eterna. Em 2021, no meio da pandemia, o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, novamente, pelo Divaldo, lança esse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. O que é essencialmente o livro? Ele vem demonstrar como é que a espiritualidade faz o suporte para aquelas pessoas que estavam desencarnando com Covid. Ou seja, é uma exemplificação específica de um caso, certo? Ou daqueles casos que foram vistos pelo nosso amigo André Luiz 75 anos atrás, agora tendo como causa-morte a Covid. Então, os 3 livros eles estão interligados e nós vamos utilizá-los no desenvolvimento do tema de hoje. Então, recomendo todos eles, certo? São livros excelentes. Todos vêm demonstrar, certo? O cuidado que a espiritualidade tem conosco no sentido do nosso despertar no além-túmulo. Muito bem. Posto essa pré-introdução, passamos para a introdução do nosso trabalho.
E nós vamos utilizar como exemplo exatamente o que está colocado no livro No Rumo do Mundo de Geração, no capítulo 16. Se eu não dissesse para vocês que esse livro trata exatamente sobre o tratamento, a cobertura, o apoio espiritual de uma pessoa que estava morrendo com Covid e a espiritualidade dando suporte dentro de uma UTI, vocês não iriam entender a tela que vocês têm na frente. O que está escrito nela? Ela retrata exatamente o momento em que um paciente chega num hospital já num estágio grave de infecção pelo Covid, é encaminhado quase que diretamente para intubação, e o mentor faz as seguintes considerações, que é o que está na tela de vocês. Ele diz: os danos causados pelos vírus eram muito graves. Que vírus? Da Covid. E a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. Em outras palavras, ele estava dizendo que o enfermo, aquele homem, ele estava acompanhado de uma quantidade enorme de espíritos obsessores. E ele completa e explica isso. Algumas entidades odientas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando o seu próximo desenlace para o reencontro além do corpo, com as consequências lamentáveis. Entenderam? Aquele enfermo que já estava num estágio avançado de enfermidade, mas, digamos assim, já deslocado do seu corpo físico, mas ouvindo, muitas vezes vendo entidades espirituais, ela ouvia dentro dela, muitas vezes, frases, ações negativas em relação ao estado que ela estava. E isso mais levava ela a um desequilíbrio físico, orgânico. Como ele complementa, o desencarnando, apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal, inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. Por que nós estamos colocando isso, esse exemplo? Que é exatamente um exemplo real. Esse real é importante. Já desencarnaram pela Covid mais de 600 mil pessoas. Quantos milhares de casos aconteceram semelhantes a eles? Milhares. Milhares. Isso não está registrado nos anais médicos, não está registrado nos anais espirituais, como está registrado no livro. A espiritualidade estava lá, vendo claramente. E muitas vezes as pessoas, os médicos não entendiam o porquê do desequilíbrio, muitas vezes, do enfermo naquela situação. Era um desequilíbrio que era reflexo de uma perseguição espiritual aliada a uma enfermidade orgânica, que era o caso. Como é que vai ser o despertar desse espírito na espiritualidade? Já imaginaram? Não é fácil. Volto. Isso ocorreu milhares de vezes. Em todos os hospitais do planeta. Não apenas do Brasil. Esse apoio espiritual que nós vamos mostrar, certo? É um apoio da cobertura espiritual do Brasil. Em todos os países do mundo tem coberturas semelhantes. E que não foram registradas como foram registradas no livro aqui do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Então, esse tema é extremamente importante ainda hoje, que estão desencarnando as pessoas diariamente, centenas delas. E que mesmo após o Covid, ainda vai continuar o processo, porque ele é contínuo. Tanto que o nosso amigo André Luiz fez a questão, levantou a questão 75 anos atrás. Não é de hoje. O que o Manuel Filomeno de Miranda veio nos trazer no livro
foi, olha, como é que isso que o nosso amigo André Luiz colocou há 75 anos está customizado, está demonstrado, exemplificado na Covid. Na realidade, é isso que ele está fazendo, ou fez. E fez bem. Eu aconselho que leiam o livro. Nós, intencionalmente, só damos, assim, pinceladas, porque o tempo é curto, mas é importante que todos fiquem conscientes, cientes que o trabalho existe. Muito bem. Com introdução ao nosso trabalho, tirado das duas obras que nós já falamos, do Obreiros da Vida Eterna e do Reencontro com a Vida, dois pontos extremamente importantes para a gente entender o trabalho, como é que é esse suporte. O nosso amigo André Luiz, no capítulo 15 do Obreiros da Vida Eterna, diz o seguinte, que é o que está na tela de vocês. Não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, nós vamos ver para frente fases desse suporte. 6 fases. Todos passam por essas 6 fases? Não. Todos os problemas que nós vamos falar acontecem com todos? Não. Por quê? Porque nós somos universos distintos. Se nós perguntássemos para um médico cirurgião cardíaco, ele diz, todas as suas operações são na área cardíaca? Ele ia dizer, sim. Elas são iguais? Ele ia dizer que não. Por quê? Porque os pacientes são distintos, eles têm problemas distintos, eles têm condições que chegaram na minha mão distintas. É isso que ocorre conosco em termos espirituais. Nós temos um passado espiritual de outras vidas distintas, um passado desta vida diferente, que leva a que existam fases comuns no processo de desencarne, mas cada um é um. Um vai ser mais fácil num ângulo, o outro vai ser mais difícil no outro. É isso que o nosso amigo André Luiz destaca. Olha, o que nós estamos mostrando no Obreiros, o que nós mostramos, e por isso nós escolhemos 5 casos, para mostrar as diferenças, ela é único para cada um deles. Vai ser único para você, para mim. Certo? O que nós vamos ver é o geral, o que ocorre em termos gerais, na generalidade dos casos. E segundo, que é o que nos fala o nosso amigo Manuel Filomeno Miranda nesse reencontro com a vida. Muito importante. A morte física é apenas uma etapa inicial da desencarnação real, que aí começa. E se encerra somente quando o espírito se integra na sociedade livre e feliz da pátria onde rumou. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Também, olha, a gente pensa que morreu, acabou. A espiritualidade veio, fez o processo, tchau e bênção, vou para o outro. Não é assim. E o que ele está dizendo é o contrário. Olha, o processo de desencarnação começa na morte física. O que é morte física? No passado, certo? A morte física era você colocar um espelho na frente do nariz e ver se embaçava. Depois, passou a ver se havia batimento cardíaco. E hoje certo? A morte cerebral. Não existe mais as frequências cerebrais atuando. Isso atesta que, organicamente, você faleceu. Espiritualmente, o processo de desencarne está começando. O que nós vamos ver hoje é o que a espiritualidade faz antes deste momento, em que é atestado a morte física. E o que imediatamente ocorre após, que é o despertar no além-túmulo. Compreenderam? Esse é, como diria alguns, o escopo
o objetivo, a abrangência do nosso trabalho. Uma coisa, para nós compreendermos bem esse desencarne começa no momento em que você tem a sua morte física, é diferenciar desencarne de morte. Mesmo para nós espíritas, às vezes nós achamos que isso é a mesma coisa. Desencarnar e morrer é o mesmo. E não é. São algo completamente distintos. Você pode morrer e não desencarnar. Você pode desencarnar e não morrer. E você pode desencarnar e morrer. 3 situações. E olha que eu falei devagar. Se eu perguntar para vocês qual das 3 é a melhor? Morrer e desencarnar. Morrer e não desencarnar. Desencarnar e não morrer. Qual é a melhor? Mas não são iguais? Não são iguais, são diferentes. Por isso que são 3 opções. Você pode, muitas vezes, não desencarnar e estar morto na matéria. Interiormente, você está morto. Você não desencarnou, mas interiormente, emocionalmente, muitas vezes psiquicamente, você está num quadro de depressão tão profunda que interiormente é como se você estivesse morto. Você não desencarnou, mas está morto. Por outro lado, muitas vezes você desencarna e continua morto na espiritualidade. Ou seja, é a situação onde os espíritos realmente desencarnam na espiritualidade, não fazem nada, não atuam em nada, não trabalham nada, não realizam nada. Desencarnaram e continuam mortos, como mortos estavam antes. Então, a melhor situação é quando você desencarna e não morre. Ou seja, você passa de plano, que é o desencarne, e continua trabalhando, ativo, realizando alguma coisa. Então, essa é a diferença fundamental para a gente entender que a desencarnação começa na morte física. Você já pode ter até uma morte emocional, íntima, antes. A física pode ser atestada pelo atestado de óbito. Mas não significa que, muitas vezes, no pós, você não continue tão morto quanto estava antes. Esse é um ponto fundamental que a gente entenda para entender o que o nosso amigo André Luiz colocou no Obreiro da Vida Eterna nos 5 casos. Que casos? 5 casos em que nós separamos por fases e casos. Como vamos atuar aqui? Vendo como caso ou vendo como fases? Como não temos tempo, vamos ver simultaneamente. Que casos são? É um caso de um espírita, que é o Dimas, médio atuante. Fábio, um espiritualista. Cavalcante, um católico. Adelaide, uma dirigente espírita. E Albina, uma protestante, que é um caso muito interessante. Em todos eles, para cada um deles, o livro Obreiro da Vida Eterna mostra o suporte da espiritualidade. Da mesma forma como eu mostrei no exemplo lá da Covid, certo? A espiritualidade fez o suporte para essas 5 situações. Nesses 5 casos, com exceção da Albina, e nós vamos ver por quê, certo? Ocorrem essas fases que nós estamos colocando na Terra, que são missões de assistência, quebra de imantações, o desencarne, a questão, às vezes, da eutanásia, o velório, o enterro, o cemitério e o despertar. Por isso que tem essas fases.
O despertar é a última parte desse processo. Muito bem. Missões de assistência. Nós vamos exemplificar essas missões de assistência para cada um dos casos que nós vamos falar, para fazer a situação simultânea. Missões de assistência, o que significa isso? Significa o seguinte: em uma quantidade de casos significativa, e não em todos, em que haja mérito por parte do encarnado, por parte nossa, ou tem intercessão de outros, certo? Ocorre que algumas semanas, alguns meses antes do tempo previsto de desencarne da pessoa, ela passa por um processo de acompanhamento. Ela é levada para a espiritualidade. Ela começa a conviver com parentes que já passaram. Ela começa a visitar locais na espiritualidade, para onde ela vai, certo? Ela começa a fazer um processo de tratamento espiritual, não para a cura, mas para o desencarne dela. Isso pode durar dias, semanas ou meses, essas missões. Elas têm um startup, têm um disparo, porque a espiritualidade tem um planejamento reencarnatório de cada um deles. No caso do obreiro da vida eterna, desses 5, houve uma coincidência temporal nas quais os 5 tinham a mesma época de desencarne. Podia não ter, como é o usual. Então, essas missões, elas podem abranger vários espíritos simultaneamente ou como ser individual. Essas assistências, elas vão ter mais ou menos problemas, dependendo do quê? Muitas vezes, dependendo de como a pessoa viveu. No caso, por exemplo, do Dimas. O espírita, médio atuante, está, em tese, nós poderíamos pensar, ele não deu nenhum tipo de problema nessas missões de assistência. Ele, em si, não, mas os familiares apresentaram um comportamento de desequilíbrio, de posse, de desespero, mesmo sendo espíritas, enorme. O que não aconteceu com o Fábio. O nosso amigo Cavalcante já caiu no extremo mais difícil. Católico, sem nenhum conhecimento de vida futura, de imortalidade, de reencarnação, de suporte espiritual, abandonado pela família. Ou seja, ele teve uma grande dificuldade de ser ajudado. Adelaide, dirigente espírita. Qual foi o problema? Grande problema. Ela, não. Mas os trabalhadores da casa na qual ela participava. Por quê? Porque os trabalhadores estavam pensando, e agora? Elas vão ficar órfãos. Não vai ter ninguém mais. Ela vai desencarnar, e agora? E começaram a fazer uma espécie de aprisionamento psíquico. E, por último, a Albina, que não se enquadra no caso anteriores. Por quê? Porque é um caso, volto, escolhido a dedo, na qual houve uma grande intercessão e o que ocorre? Houve uma extensão de vida para a Albina. Então, ela estava planejada para haver o desencarne dela e não houve. Esse é um exemplo que ocorre. Muitas daquelas pessoas que passaram pela Covid, por intercessão, não desencarnaram. Tiveram uma prolongação de vida. Melhoraram repentinamente, milagrosamente. Existem milagres, existem razões por trás que estão ocorrendo. Então, esses casos, eles são tratados, essas situações são tratadas nessas missões de assistência. Essas missões de assistência identificam todas essas nuances. É o que o médico, nós falamos aqui do médico cirurgião, certo? Quando o paciente chega para ele, certo? Um médico clínico faz uma anamnese, ou seja, uma investigação do passado clínico dele, para ver as características.
Essas missões de assistência fazem a mesma coisa, só que em termos espirituais. Quais são os problemas dos familiares, da pessoa, como ela viveu, como é que ela está, como é a situação, tem intercessão, não tem, tem familiar, não tem, qual é o tipo de enfermidade que ela tem, essas missões de assistência vêm, tudo esse arcabouço. Em função disso, passa-se para a fase seguinte, que, dependendo de cada caso, certo? Tem essas quebras de imantação. Essas quebras de imantação são exatamente essas situações onde refletem, muitas vezes, um quadro de desespero do familiar, de desespero de um trabalhador, de desespero da própria pessoa perante o próprio desencarne. Então, são vibrações que precisam ser desligadas, afastadas. No caso, por exemplo, para vocês terem uma ideia, do Dimas, ele tem a morte física atestada, vai para o velório, no meio do velório, certo? A situação da sua esposa, dos familiares, é tão desequilibrada que a espiritualidade, num ato extremo, certo? Leva a esposa a um desmaio, para ela relaxar e possibilitar um desencarne pós seu próprio esposo mais tranquilo. Então, são essas quebras de imutações que, às vezes, são extremamente difíceis de ser trabalhadas. A fase seguinte é o desencarne, sim, que é a morte física. Certo? E, em muitas situações, antes, imediatamente antes, dependendo da situação, existe a questão da eutanásia. Por que nós colocamos aqui? Volto. Esses 5 casos que o nosso amigo André Luiz colocou aí, que a espiritualidade colocou aí, um caso escolhido a dedo, para exemplificar da forma mais ampla possível a situação. Diferentes religiões, diferentes necessidades, diferentes imantações e uma situação de uma eutanásia. O Cavalcante era um enfermo terminal por um câncer irreversível, sem parentes. Ele tinha sido abandonado. Era quase que um indigente. Há várias semanas numa enfermaria, praticamente abandonado. O médico que o estava tratando, vendo o sofrimento dele, não tendo nenhuma visão de imortalidade, de reencarnação, certo? De resgate, de quadros provacionais, não tem saída, não tem caminho, ele vai desencarnar, aplica uma injeção. Ele faz uma eutanásia no Cavalcante. Consequências, por exemplo. Em termos espirituais, foi como fosse, para o médico, como fosse um homicídio. Para o Cavalcante, ele está desencarnando antes do tempo. Para a espiritualidade, quando viu que o médico ia fazer a ação da eutanásia, tentou fazer o processo de desencarne antes do tempo, o mais rápido possível. É como o médico cirurgião que diz, eu faço a cirurgia em 1 hora, vamos fazer em 5 minutos. Não consegue. E não conseguiram. Qual foi a consequência? Ele ficou ligado, mesmo após a morte física, aos restos mortais por várias horas. Por quê? Porque a injeção da eutanásia, ela tem um efeito físico, que é a morte. E tem um efeito perispiritual, porque ela é vibração, é energia. Ela como que congelou as ligações perispirituais dele em relação à matéria. Então, o Cavalcante estava com suporte espiritual, estava com ajuda espiritual, e a espiritualidade ficou paralisada durante várias horas nesse processo, até que os efeitos da injeção que o levou à morte física abrandasse em termos perispirituais. A medicina sabe disso? Nada. É real. Vejam no livro. É real.
velório. Como nós falamos, certo? O velório, em muitas situações, é uma situação muito difícil para o pós-desencarne. Por quê? Porque o velório se transformava no ponto de encontro das pessoas que não se viam há vários anos. Parentes, amigos, certo? Que se reúnem e, certo? Que, em tese, vieram para homenagear o desencarne, transforma a homenagem em ponto de colocar tudo que não foi falado, anos, em dia. Não apenas essas vibrações em si, elas são negativas, como atraem espíritos. Então, o ambiente de um velório, ele já pode ser difícil, amargo, doloroso para os parentes em si, ele se torna ainda mais pesado porque as conversações agregam vibrações ainda mais difíceis vindo de fora. Então, o velório deveria ser um ambiente do maior silêncio possível. Preces silenciosas, música, dando tempo para que a espiritualidade complete o processo de desencarne. Nós não falamos aqui que o desencarne começa no momento da morte física. É o pós, é o após, que começa, muitas vezes, no velório. Existe uma série de outras razões que ocorrem durante o velório. Não temos tempo aqui para explicar. Passe-se para a fase seguinte, que é o enterro, ou o cemitério. Nós já dissemos aqui, ou em outras oportunidades, né, que preferencialmente, você só deve ir a um cemitério se estiver morto. E mesmo assim, bem acompanhado. Por exemplo, você está brincando. Não estou brincando, estamos falando sério. Estamos falando sério, seríssimo. O ambiente de um cemitério tem proteção espiritual? Sim. A pessoa que desencarnou tem suporte espiritual no cemitério? Sim. As pessoas que estão lá fisicamente, levadas em função do enterro, têm proteção espiritual? Sim. Mas o ambiente espiritual de um cemitério, ele é pesado. Você faz visitas rotineiras a um matadouro? Não faz. Por quê? Porque é um ambiente pesado. Mas você vai a uma igreja, a um templo. Por quê? O ambiente é positivo, é elevado? Vai, rotineiramente. O ambiente de um cemitério é um ambiente pesado. Por quê? Porque são décadas, às vezes séculos, onde o ambiente ali é o quê? De desespero, de angústia, de perda. Isso fica no ambiente, vibratoriamente, e espíritos ficam lá. Então, o ambiente de um cemitério deve ser o tempo menor possível, o mais equilibrado possível, porque ele é, muitas vezes, vibratoriamente difícil. A espiritualidade está lá? Está. Mas é um momento difícil de ser trabalhado. E chegamos no plano espiritual. Como é que fica o plano espiritual de cada um desses? Do Dimas, do Fábio, do Cavalcante, da Adelaide, da Rubina não vale, porque ela não desencarnou. Nem entramos no mérito. Não temos tempo para explicar por que a Albina teve uma intercessão, certo? Deixo vocês curiosos para vocês verem no livro, certo? O que demandou, certo? Uma extensão de vida para a Albina. Certo é que ela não veio a desencarnar nesse mesmo tempo. Muito bem, como é que se viram no plano espiritual, no imediatamente pós morte física, os nossos amigos Dimas? O que ele... Primeira coisa que se lembrou, que é o que, na maioria das vezes, as pessoas... E ele estava vendo já quem? A mãe. Normalmente, parente, avô, tio,
certo? Pai, se apresenta. Eles já se apresentavam, estão lembrando naquelas missões de assistência, certo? Eles já estavam naquele momento, naqueles meses, semanas antes, mas num preparo, e se apresentam no pós-desencarne. Ele se dirige para a mãe: mãe, e a mim, os meus filhos? E a minha esposa? É a posse espírita, médio espírita. Resposta da mãe: Dimas, os laços terrestres entre você e ele foram interrompidos. Restitua-os a Deus. Esse processo que não depende mais da espiritualidade depende das missões, as quebras de imantação, certo? O trabalho no cemitério, o trabalho durante o enterro, certo? No velório. Mas essa é uma questão íntima da pessoa. O quanto ela está aprisionada por aquilo que deixou. No caso do Nimas, é dos familiares, e outros pode ser o carro, a casa, certo? A empresa. Cada caso vai ser. Não falamos que cada caso é uma situação distinta. O Cavalcante, ele se vê como se tivesse num sonho, num pesadelo, não sabe o que aconteceu, não sabe onde está. Por quê? Porque ele não tinha nenhuma informação de plano espiritual, certo? De reencarnação, de hospital, nada. Ele imaginava que estava num pesadelo. E tinha e teve suporte espiritual. O Fábio, que não era espírita, mas não era ateu, era espiritualista, tinha preparado a família antecipadamente, nos meses que iam anteceder a sua enfermidade, que foi paulatinamente agravando. Ele se sentiu, na espiritualidade, certo? Uma recuperação muito mais rápida. Sabe, todos eles passaram pela operação cirúrgica do desencarne. O pós-operatório foi diferente. O pós-operatório do Dimas, o pós-operatório do Cavalcante, o pós-operatório do Fábio foram completamente distintos. A Adelaide, ela estava tão bem preparada interiormente que ela participou do processo de desencarne dela mesma. O que não é comum, mas ocorre. Tendo capacidade, tendo mérito, tendo ajuda, ela mesma inicia o processo, com ajuda espiritual. Então, esse é o pós, é o no plano espiritual. Intencionalmente, de caso pensado também, nós queremos dar um exemplo de um pós-desencarne vitorioso, de alguém muito conhecido dentro da doutrina espírita, que é o nosso amigo Cornélio Pires, escritor, jornalista, poeta, vários livros pelo Chico. Ele, de forma poética, descreve como foi esse momento em que foi atestado para ele a morte física e ele se viu na espiritualidade. Observe, vejam na tela. Ele diz: a palavra morrera na garganta. Alguém me estende o suco de uma pera. Busca em vão engolir. Anoitecer. E cresce a angústia imensa que me espanta. Está entendendo? Ele está nas proximidades do desencarne. Ele já não consegue falar. Ele quer tomar alguma coisa e já não consegue. Horas passam. A dor aumenta. Não mais posso ajudar as mãos de cera. Recordo em pranto o tempo que perderam, arrimando-me a fé serena e santa. Entenderam? Ele percebe claramente que o tempo dele está finalizando. E ele percebe
o que quase todos nós espíritas percebemos, que perdemos tempo. O tempo que perderam. Mas ele tem a doutrina, a fé serena e santa. E aí surge doce estrela refugindo. E vejo o nosso Eurípides Barçanufo sorrindo. Surpresa enorme, o coração me invade. Ou seja, ele vê que ele estava sobre suporte espiritual. No caso do nosso amigo Eurípides Barçanufo, no caso, por mérito dele, para outros, para nós, pode ser outros espíritos. No caso dele, foi o Eurípides. E ele descansa agora o corpo, em paz segura. E chorando de dor e de ventura, vive de novo em plena liberdade, que é o desencarne. Torçamos para que a gente consiga fazer essa transição, esse despertar no além-túmulo, vendo, constatando que temos Eurípides a nos ajudar do outro lado. E consigamos a plena liberdade. Liberdade do quê? De não estar preso a parentes, preso a bens, em plena liberdade. Entenderam? Em síntese, 3 sínteses, de 3 mentores diferentes, por 3 livros diferentes, dizendo a mesma coisa, de uma forma distinta. O nosso amigo Romeu, o livro Falando da Terra, que é pelo nosso amigo Chico Xavier, ele diz: recebemos no além o que realmente criamos para nós mesmos em contato com as criaturas. Essa é uma grande pergunta que as pessoas fazem. O que eu recebo na espiritualidade? O que eu recebo na espiritualidade? A resposta, ela é sutil. Recebemos o que criamos para nós mesmos em contato com as criaturas. Isso é sério. E é para meditar. Não vamos fazer maiores comentários. Complementado pelo nosso amigo José Soares, tio Juca, como era chamado, num livro chamado Depois da Vida, que é de depoimentos de espíritos. Ele faz a introdução, que vem a complementar o que o Romeu fala. Aviso claro e prudente, o melhor que tenho aqui, depois da morte, é que a gente conhece o que fez de si, em contato com as criaturas. Entenderam? E quem complementa é a nossa amiga Joana de Ângeles, num outro livro chamado Depoimentos Vivos, que pelo próprio nome vocês podem entender, que também é de depoimentos de espíritos que vêm nos trazer como é que foi o pós-desencarne, como foi o despertar no além-túmulo. A morte a ninguém engana, ninguém se engana após a morte. A morte a ninguém engana, ninguém se engana após a morte. E para finalizar, intencionalmente também, e para muitos poderiam dizer, mas todos esses exemplos são vindos dentro da doutrina espírita, vindos de espíritos que foram trabalhados, ajudados pelo plano espiritual. Então, ele pode ter um viés, certo? Que leve a um tipo de compreensão. Muito bem. Muitos de nós, muitos de vocês, têm um iPhone, um Apple. Não precisa ser nem um iPhone, pode ser um Apple, um computador, um tablet, certo? Que teve como pai, certo? Como criador, o nosso amigo Steve Jobs, que desencarnou em 2011, portanto, há 10 anos atrás, de um câncer. Ele, em 2005, portanto, 6 anos antes de desencarnar, mas já estava enfermo, ele recebeu uma homenagem na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele começou a graduação em Stanford, saiu no meio para fundar a Apple.
e tudo isso que nós conhecemos hoje. E então, em 2005, ele recebeu uma homenagem e ele estava falando para aquelas pessoas que estavam chegando à universidade, sabe? Os primeiros, os alunos dos primeiros anos. E ele diz, no seu discurso, trecho do seu discurso, o seguinte, que é o que está na tela de vocês. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. O que é uma verdade. Ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. O que é uma verdade. Ninguém conseguiu escapar do quê? Da morte. E assim como deve ser. E assim é como deve ser. Porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. Ninguém conseguiu escapar do quê? Da morte. Ele estava falando da morte. Ele estava falando da morte porque ele sentia que a morte estava próxima para ele. E assim é como deve ser, porque a morte é muito provavelmente a principal invenção da vida. E por que é a principal invenção da vida? Porque ela é o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Nesse momento, o novo é você. Era aqueles rapazes, moças, que estavam começando a graduação em Stanford. Nesse momento, o novo é você. Nós diríamos, ele está falando para nós. Nesse momento atual, o novo somos nós, que não estamos próximos, talvez, do desencarne, de uma doença enferma. Nesse momento, o novo é você. Em outras palavras, aproveitem. Porque ninguém conseguiu escapar desta renovação, que é a desencarnação. Mas queremos finalizar com o Milton Nascimento, que exatamente vem nos demonstrar que, a todos os instantes, com ou sem Covid, há 75 anos ou agora, a vida é encontros e desencontros. Mande notícias do mundo de lá. Que mundo? Do mundo espiritual. Todos os dias é um vai e vem. Tem gente que morre, tem gente que desencarna, tem gente que reencarna. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem para ficar reencarnado. Tem gente que vai para o plano espiritual. Tem gente que vem e quer voltar. Não quer reencarnar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que desencarna, mas não quer. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir. Reencarnar e desencarnar são só dois lados da mesma viagem. É a vida. É esta vida que o nosso amigo Steve Jobs está dizendo. O momento é agora. Vocês vão receber todo um material muito mais completo do que nós estamos falando, com todos os pormenores, de todos os aspectos do que seja o despertar no além-túmulo. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro e vamos completar durante o ano de 2022 com as outras duas partes relacionadas a esse, diretamente relacionado a este tema, que é o despertar no além-túmulo. Um grande abraço a todos.